Boa noite, queridos amigos, irmãos e irmãs. Que bom estarmos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Para começar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Convido a todos a ficarem em uma posição bem confortável, a elevar o pensamento. Elevando esse nosso pensamento à espiritualidade. Agradecemos a todos os espíritos que nos amparam, especialmente a equipe do irmão Gabriel e a equipe do professor Eurípides. Agradecemos ao Mestre Jesus por tanto amor. A Deus, o nosso Pai, a bênção de estarmos aqui nessa oportunidade de aprendizado e de elevação. Nos ajude, Pai, nos dê força para que a nossa vontade siga na direção do bem, na direção das suas leis. Que possamos a cada dia nos esforçarmos mais e mais para vivermos esse Evangelho, para aplicarmos no nosso dia a dia esse conhecimento, que isso faça parte da nossa vida. Obrigada, Senhor, por tantas bênçãos. Que assim seja. Então, dando continuidade, hoje nós vamos estudar o capítulo 18, Vamos dar início a esse capítulo que fala, o título é Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Nesse capítulo 18, nós vamos estudar a parábola da festa de núpcias. Então, eu vou ler essa parábola e nós vamos estudar juntos, fazer alguns comentários a partir dos estudos que foram feitos. Esse que nós vamos ler na primeira parte do capítulo veio de Mateus. Então ele diz: Jesus, falando ainda através de parábola, disse-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei, que, desejando realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que tinham sido convidados. Mas eles se recusaram a ir. Então, ele enviou outros servos com ordem de dizer aos convidados, de sua parte: Eu preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que tinha feito engordar. Tudo está pronto. Vinde às núpcias. Mas eles, não se comovendo com isso, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros agarraram os servos enviados, os maltrataram e os mataram. Ao ficar sabendo, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Disse então aos seus servos: A festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrarem. Seus servos então se foram pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus, e o salão de núpcias ficou repleto de pessoas que se assentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa, e percebendo nela um homem que não portava a veste nupcial,
Disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem ter a veste nupcial? E esse homem permaneceu calado. Então o rei disse aos seus: Atai suas mãos e pés e atirai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então vamos aqui ver parte por parte dessa parábola que muito nos ensina, nos relembra na realidade, né, coisas que a gente sabe, mas como a gente se distrai com as coisas mundanas, a gente se esquece e está sempre tendo que ser relembrado. E as parábolas são sempre daquela época, né? Então, nós precisamos considerar isso, que Jesus tentava falar com as coisas do dia a dia deles, que fazia sentido para eles naquela época, mas ao mesmo tempo que fazia sentido para eles naquela época, também é algo que ultrapassa as gerações e que ainda hoje tem esse sentido para nós. Mas nós precisamos entender esse olhar daquele momento, né? Então, algumas coisas são pontuais aqui que a gente tem que ver nessa parábola e que o sentido delas vai um pouco além. Então, por exemplo, a questão do casamento, né? O que era, o que ele está querendo dizer com essa questão do casamento? A questão do casamento já foi colocada em outros momentos, mas ela significa o casamento de Jesus com a humanidade. Então, já estava tudo preparado, né? Nós temos que participar desse casamento, dessas núpcias, dessa celebração que é o fato da humanidade realmente aceitar Jesus, ter essa relação próxima com Jesus. Que a gente pensa num casamento daquela relação bem próxima, né? Que você pode contar com aquela pessoa ali do seu lado, que está sempre do seu lado. Então, era essa relação que Deus trata aqui, né? Que Jesus, falando nessa parábola, ele trata dessas leis divinas com cada um de nós. Então, quando ele diz, já estava pronta a festa, as bodas, e naquela época também a festa, ainda hoje, né, para aquela tradição, não é uma coisa de 2, 3 horas, como a gente faz e tem aqui na nossa cultura, mas as festas de núpcias são coisas de dias, às vezes 7 dias, 5 dias, 3 dias. Então é algo realmente que é muito celebrado. E ele começa explicando de um rei, né? Ele fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que quer realizar essas núpcias e já preparou essa festa. E que aqueles que tinham sido convidados se recusaram a ir. Então, quem será que são esses que foram convidados e se recusaram a ir? Vamos lembrar. Aquele primeiro povo que já conhecia as leis, que já tinha um Deus único, foram os primeiros convidados e se recusaram a ir. Às vezes nós aqui, que já conhecemos no ponto intelectual, né, as leis divinas, já sabemos do reino de Deus, muitas vezes a gente também se recusa a ir. Então ele diz aqui que eles se recusaram e que alguns foram para o campo, o outro para o seu negócio, que são as coisas mundanas. Essas coisas do nosso dia a dia. Se isso estava preocupando ou tomando mais o tempo deles do que participar dessa celebração,
dessas núpcias. Então a gente tem que imaginar isso também hoje no nosso dia a dia. Será que nós estamos dando a devida importância, a relevância às coisas da espiritualidade? Ou ainda nós ficamos muito envolvidos, muito distraídos com as coisas mundanas? E a gente deixa de ir nessa festa porque a gente está pensando e dando mais valor a essas coisas mundanas. Bom, aí essas pessoas, como se recusaram a ir, né? E muitos, ele fala até aqui que muitos servos foram maltratados e até mortos, né? A gente sabe que alguns espíritos que vieram aqui relembrar-nos, ser exemplos, muitas vezes foram maltratados também. Bom, aí ele diz que o rei ficou com raiva e mandou as tropas destruir aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Aí, esse sentido figurativo de destruir esses homicidas e incendiar as cidades é no sentido de realmente destruir as coisas que estavam, a maldade nesse mundo, né? De tirar disso não fazer parte mais desse mundo. E continuando, ele diz que como a festa está pronta e aqueles que tinham sido os primeiros convidados não eram dignos, então o rei falou para eles procurarem nas encruzilhadas e convidarem bons e maus. Na verdade, já vi aqui algumas outras interpretações em estudos, o Haroldo Dutra também fala disso e outros estudos da FEB, que falam de pecadores em vez de maus, né? De pecadores. Mas, independente disso, é nessa ideia das pessoas que ainda estavam no caminho do mal, ainda estavam no caminho equivocado, mas que são convidados para essas núpcias. E aí esse salão ficou repleto. No entanto, quando o rei foi à mesa, ele percebeu que tinha um homem que não portava a veste nupcial. Aí essa questão da veste nupcial também é um ponto importante, porque essa veste, ela tem essa representação de como a gente se apresenta, de como a veste seria assim, essa vibração que a gente emana. Porque a gente sabe que nós aqui encarnados, a gente tem essa coisa da visão, de como a pessoa está se vestindo, como ela está se comportando, né? Dessa coisa muito exterior. Mas, na visão espiritual, a coisa é bem diferente. A gente já conhece aí pelos livros, a pessoa não consegue enganar as outras só fazendo coisas exteriores, né? Então, você vibra, a sua cor, o seu cheiro é de acordo com a sua vibração, de acordo com os seus sentimentos. Então, essa veste nupcial é algo de dentro para fora. E é isso que a gente deve se preocupar bastante. Porque, eu quero participar dessa festa de núpcias, dessa celebração, eu quero ter Jesus na minha vida, ter essa relação mais próxima com Jesus. Mas o quanto eu estou me preparando para isso? O quanto eu estou cuidando dessa minha veste nupcial? Porque realmente, se eu não estiver me preparando, eu vou chegar lá e eu não vou ser bem-vindo, eu não vou ter uma vibração equivalente ali, eu não vou poder participar daquilo. Né? A gente sabe que às vezes os espíritos querem ir para algumas colônias espirituais que eles ainda têm uma vibração muito pesada, que eles não podem ir. Então, primeiro tem que cuidar dessa vibração, dessa veste interior, desses sentimentos, do que realmente a gente está dando valor,
de como a gente está se preparando espiritualmente. E aí ele diz para aquele homem, né? Como que você entrou aqui sem ter a veste? Porque a sua vibração não está equivalente ao que é necessário para estar aqui, né? Então a gente tem que ver se essa nossa vibração vai ser aquela vibração necessária. Se nós realmente estaremos no bem, vibrando no bem, buscando o amor, buscando esse amparo espiritual. Porque aqui no planeta Terra, é um planeta de provas e expiações, ninguém está pronto. Então todos estamos aqui para evoluirmos, para mudarmos essa nossa vibração. E muitas vezes nós precisamos sim, para nos ver o tempo todo, mas nós precisamos sim pedir ajuda. Pedir ajuda para uma pessoa que está do nosso lado, pedir ajuda para os amigos espirituais, fazer uma oração, uma prece com muita fé, que a gente sempre é amparado. Então, voltando aqui, o rei pediu para atar as mãos e os pés e atirar ele nas trevas exteriores, que lá haveria choro e ranger de dentes. O que seria esse atar as mãos e os pés? Pode parecer assim um pouco chocante isso, né? Nossa, mas que coisa radical, né? Atar as mãos e os pés. Mas vamos pensar, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos disso. Nós estamos num nível espiritual que muitas vezes a gente precisa de uma doença para que a gente deixe de seguir aquele caminho do vício, das drogas, aquele caminho da maledicência. Então, esse atar as mãos e os pés, algumas vezes é para a gente não conseguir mais fazer aquela maldade. Às vezes com a gente mesmo também. Acontecem, por exemplo, de alguns espíritos que foram suicidas em muitas encarnações, deles voltarem sem as mãos, sem um braço, Isso é atar as mãos e os pés. Por quê? Porque aquele espírito ainda não tem condições, na sua plena saúde, vitalidade, enfim, de seguir aquele caminho. Ele precisa passar por aquele momento para que ele se ajuste naquele sentido, que ele caiu por tantas encarnações, que ele não conseguiu reverter aquela situação ruim que ele estava. Então, esse atar mãos e pés é necessário. A gente vê, às vezes, tem histórias de muitos alcoólatras, por exemplo, que estão passando por cirrose, fumantes que estão passando por problemas sérios pulmonares, e eles estão privados daquele vício, por uma questão de saúde mesmo. E aí, quando são questionados, né? Se você sair daqui do hospital, se recuperar, como é que vai ser para você? O que você vai fazer? Não, a primeira coisa que eu quero fazer é ir lá e tomar minha pinguinha, é ir lá e fumar um cigarrinho. Não vejo a hora de fazer isso. Quer dizer, ainda precisa desse atar as mãos e os pés. Ele está precisando disso. É um bem para ele, apesar de parecer um mal, apesar de parecer uma coisa radical. Então, essa questão dele ir para as trevas exteriores, na verdade, o nosso planeta de provas e expiações não deixa de ser trevas exteriores, né? Porque aqui, sim, choro e ranger de dentes, porque são muitos os desafios que nós temos. Cada um no seu particular,
a humanidade como um todo, enfim, são esses desafios que provocam, sim, choro e ranger de dentes. Mas são necessários, são educativos, são bons. Porque quando ele fala que são muitos os chamados e poucos os escolhidos, a escolha não está somente naquele que a gente tem lá no nosso imaginário, né? Uma pessoa que vai lá, não, você sim, você não, você sim, você não é por aí. A escolha está primeiro em cada um de nós. Em qual está sendo o nosso sentimento no nosso dia a dia. Então vamos pensar o que podemos fazer para participarmos dessa festa de núpcias, com os trajes adequados, com a veste nupcial. O que nós podemos fazer no nosso dia a dia? Lembrando sempre dessas leis divinas. Elas é que nos dão o caminho, que nos direcionam para o bem, que nos direcionam para o que vai ser bom para nós enquanto espíritos. Vamos sempre deixar aquele momento, procurar, às vezes inicialmente de uma forma disciplinada, colocar ali no celular e falar assim, não, todos os dias eu vou ter aqui meia hora que eu vou me dedicar às coisas espirituais. Começa com meia hora. Mas depois aquilo passa a fazer parte da sua vida, que aí você, não, agora isso é muito bom para mim. Eu sinto falta quando eu não faço. Então agora vamos aumentar um pouco mais, porque, nossa, está sendo tão bom para mim. Então vamos ampliar esse bem que existe. Essa nossa vontade, direcionar essa nossa vontade para o bem. Direcionar essa nossa vontade para as coisas de Deus. E que a gente possa, nessa convivência que nós temos, nos nossos relacionamentos do dia a dia, que a gente possa dar prioridade para o outro. Dar prioridade no sentido de estar sempre disposto a ajudar. Isso Deus quer de nós. Que a gente se coloque em segundo plano nesse momento. Que quando a gente ajuda o próximo que está mais próximo de nós, quando a gente ajuda esse próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos. Nós temos esse momento de reflexão, esse momento que a gente se vê dizendo para o outro o que nós precisamos ouvir. Isso é estar se preparando com essa veste nupcial. E muitas vezes a gente precisa ouvir esses estudos, ler o Evangelho muitas vezes, repetidamente, para que aquilo, além de fazer parte de um conhecimento intelectual, que aquilo faça parte da nossa vida. Assim também nós estaremos nos preparando, nós estaremos vibrando no bem, vibrando no amor de Deus e certamente seremos acolhidos, muito bem aceitos nessa celebração. O que é uma celebração? Todos aqui, irmãos, estamos destinados a sermos espíritos de luz. Não importa em que estágio nós estamos. Não importa quais erros ainda estamos caindo todos os dias. Nós estamos destinados a sermos espíritos de luz. Então pode ser que demore um pouco mais, outros um pouco menos, o que depende muito da nossa vontade.
esse direcionamento da nossa vontade faz com que se abra um canal de luz com a espiritualidade. Se eu me defino, olha, eu tenho essa vontade, eu quero ser um espírita cristão e eu quero viver as leis de Deus. Conhecer eu já conheço, mas eu quero viver. E a cada dia que eu me vejo tropeçando, eu tenho esse canal com a espiritualidade, eu sinto esse amparo e eu peço, me ajudem. Eu estou sentindo que eu caí, mas eu quero me levantar e eu vou continuar nesse sentido. Eu vou continuar seguindo as leis de Deus, porque eu sei o quanto isso é um bem para mim. Eu sei que aí está a minha paz, a minha felicidade espiritual. Nós precisamos estar sempre com essa visão de que as dores aqui desse mundo muitas vezes são para nos educarmos e para sermos felizes depois. Então, esses momentos que estamos passando estão sendo de muitos desafios para todos nós, sim. Mas certamente estão sendo momentos preciosos para que a gente reveja as nossas, o que eu acho importante para mim. Cada um reveja o que sente mais falta, o que pretende mudar. Tenha esse tempo de reflexão. E isso vai nos trazer certamente esse caminho de paz, esse caminho de luz, para que sejamos espíritas cristãos. Então vamos buscar, irmãos, essa estrada de luz. Para finalizar, vamos fazer a nossa prece. Convido a todos a fecharem os olhos, a se ligarem com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, muito obrigada por tantos ensinamentos. Obrigada, Senhor, por nos mostrarmos por meio dessas parábolas que temos sim a oportunidade de estarmos nessas núpcias, que somos chamados. Nos ajude, Mestre querido, a nos prepararmos. Fortaleça a nossa vontade no bem. Que a cada dia sejamos exemplos do seu amor aqui na Terra. Que assim seja.